Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão plenária, com ordem do dia 24 de fevereiro de 2026. Se possível, Rose, baixar um pouquinho o meu retorno, por favor. Está muito alto aqui. Agora baixou demais. Mas dá para... Aí, está ótimo. Muito obrigado. Só para a gente ter uma melhor qualidade de áudio. Ausente a vereadora Glaci Silvestrin, com falta justificada, e ausente a vereadora Fernanda Corrêa, com ausência justificada também. Ordem do dia. Não há projetos para discussões. Nesse momento também quero cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui, cumprimentar aqui as autoridades. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Tenente Coronel Giovanni Gomes, bem-vindo. Também quero cumprimentar o Tenente Coronel Carvalho, também bem-vindo. O Tenente Sassak também. E o Sargento Lemos, sejam todos bem-vindos. E aqui eu não sei se eu chamo de alunos ou cadetes, né? De alunos. Sejam todos bem-vindos aqui também. A imprensa que está aqui presente na pessoa da Damate, as pessoas que estão aqui conosco na Casa Legislativa e também aqueles que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. E também cumprimento todos os vereadores e todas as vereadoras. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 01/2026, convite a um representante da diretoria da Unimed para prestar esclarecimentos sobre serviços prestados pelo plano de saúde no âmbito do município. A palavra está à disposição da vereadora Fran Bonassi, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia, também todos já citados no protocolo, a Indy, que está aqui hoje também, e todos que estão nos acompanhando de suas casas. Presidente, esse requerimento eu fiz porque, como vocês sabem, né, a gente trabalha muito com a pauta das famílias atípicas, das pessoas com deficiência, e esse plano de saúde, como eu já usei a tribuna aqui em outro momento também para falar sobre isso, tem feito coisas muito absurdas, na verdade, em relação aos tratamentos, né, das crianças que precisam tanto de terapias, né, contínuas. Então, eu gostaria muito que esta casa pudesse convidar a Unimed para vir aqui prestar esclarecimentos. A Unimed é um plano privado? Sim, mas ela presta um atendimento para as pessoas dessa cidade. E nós, enquanto fiscalizadores, né, enquanto vereadores, nós temos, eu acho, o dever de ouvir e entender o que tá acontecendo, o porquê eles estão fazendo isso, porque, na verdade, eu já sei, né, que é só pelo lucro e estão nem aí para a vida das crianças, mas eu gostaria que eles viessem aqui e falassem, sabe? Para a gente realmente dar um retorno para as famílias nesse dia, se assim for aprovado hoje. Eu já quero pedir aqui que os meus colegas aprovem esse requerimento, que é tão importante, que nesse dia as famílias estarão aqui também para acompanhar. Depois vocês podem também conversar com eles, perguntar. Nosso gabinete pode passar as demandas também que as famílias trazem e o porquê que a gente está chamando eles aqui. Então, eu gostaria que a gente aprovasse hoje esse requerimento, para que a Unimed pudesse estar vindo prestar esclarecimentos aqui. É uma convocação? Não, é um convite. Mas vamos ver se eles vão vir, né? Eu espero que venham. Eu espero que tenham coragem para vir, porque quando é para tirar os atendimentos das crianças, eles são os leões, né? Agora eu quero ver para vir aqui responder os questionamentos dos vereadores, se vão vir também. Então, era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por até 3 minutos e a palavra está com o vereador Cilo Monteiro. Caros colegas vereadores, pessoal da Corporação da Brigada, Sargento, Capitão Comandante Giovanni, Starsak, a Damate. Referente à Unimed aí, Fran, é preocupante, né? Então,
a situação enfrentada por diversas famílias, né, de criança com TA, que estão sendo surpreendidas, né, com a retirada desse vínculo de psicólogas aí, que em alguns casos acompanham essas crianças há mais de 6 anos, né. Então sabemos que o tratamento do autismo aí, ele é um vínculo terapêutico, né, não é apenas importante, ele é fundamental. Então a confiança construída ao longo desse tempo aí com os psicólogos, né, e com a família, com as crianças, né, faz parte do processo, né. Eu acho que tirar esse acompanhamento, né, que a Unimed está fazendo, então acho que a empresa aí na área da saúde deveria ser as primeiras a priorizarem o bem-estar e a estabilidade das crianças, né, e a continuidade dos cuidados, né, especialmente quando se trata de crianças com necessidades especiais e acompanhamento especializado. Então aqui eu manifesto o meu apoio também, vou votar a favor e também peço que todos os vereadores aí votem a favor desse pedido aí. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E a palavra está com o vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes, em especial Tenente Coronel Giovanni, Tenente Coronel Carvalho, Tenente Coronel Stassak, o Lemos, enfim, todos os estudantes, familiares, enfim, as pessoas que aqui estão. Leandro Adamati, em nome da imprensa. Bom, Fran, quero dizer que com certeza votarei favorável e eu acho que é de suma importância. Porque, de fato, infelizmente, muitos casos, o que a gente vê? A gente vê o lucro acima da vida. O lucro acima da saúde das pessoas. E se é um plano particular, cada vez que for prestar um serviço tem um reajuste, tem um custo. E sempre tem uma desculpa para não executar. E quem sofre é quem precisa. E cada vez que algum cidadão paga esse plano de saúde, ele está, literalmente, falando de forma redundante, pagando. E cada vez é uma desculpa para não executar. Na gestão passada, na legislatura passada, nós ouvimos muitas reclamações das mães atípicas. Veio uma noite aqui a nosso convite a Flávia, da Moab, a Josi, e tirar essas terapias é lavar as mãos mediante um caso de necessidade para quem precisa. E eu vou manter minha coerência. Eu acho que a gente tem que cobrar de todos. Não importa qual instituição for, não importa qual sigla for. Tem que cobrar. Assim como eu tenho feito a minha manifestação aqui nas cobranças pontuais da Corsã. Então, com certeza, eu voto favorável e eu gostaria de pedir para subscrever o presente requerimento e que, de fato, como tu mesmo disse, não é uma convocação, é um convite. Assim como pode acontecer de nós aprovarmos o requerimento, o presidente e a casa encaminhar, eles não virem. Mas é sinal. Eu volto a dizer o que eu falei ontem, quem não deve não teme. Então que a Unimed venha para casa aqui explicar por que estão fugindo com as terapias que não querem cortar de quem precisa. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. E a palavra está com o vereador Argide Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras e vereadores. Boa noite ao sargento Lemos, Carvalho, Giovanni, Starsax, mais a gurizada aí que está dando um bom exemplo para nós aí. Boa noite ao Bigode. Te conheço por Bigode, tá? Parasquim. E demais pessoas que estão nos assistindo, Damati, Caleb, assessores. Fran, eu, líder da bancada, eu subscrevo pela bancada aprovar teu projeto. Por quê? Tua moção? Porque a Unimed está pecando há muitos anos já. Não só pelas crianças, né, mas pelo plantão deles lá. Várias vezes tu vai lá no plantão e tu tá mal, tá com dores, tá com febre, e eles não, parece que eles não estão nem aí com o paciente. Só que nós estamos pagando. Nós estamos pagando. Aconteceu um caso no tempo que estavam aqui no Hospital Cibele ainda, e eu levei meu filho lá com cólica renal. O guri se jogava no chão, na salinha de espera, mais de meia hora para atender. Aí eu tive que ser grosso, né, para eles começarem a se mexer. Então, está acontecendo isso lá em cima também. Então, a bancada subscreve a tua moção. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ardito Schmidt. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar o tenente-coronel Giovanni, tenente-coronel Carvalho, tenente Starsax, também o sargento Lemos, os alunos do Colégio Tiradentes e também seus familiares. Parabéns pelas conquistas e, posteriormente, a sessão de aplausos que receberão. Também saúdo a Damati e quem nos acompanha através das mídias sociais. Eu uso só a palavra aqui e já fomos conduzidos, né, pelo nosso líder em si para subscrever o requerimento, mas a minha percepção, e aqui é uma percepção apenas, é que a Unimed ela perdeu, na minha avaliação, o foco em si, tendo em vista que ela patrocina inúmeros clubes no país, e talvez esse investimento em clubes no futebol em si, ou em outros meios, ele deixa de ser praticado e colocado para a saúde dos seus usuários. E a vinda deles seria importante, embora na minha avaliação dificilmente eles virão. Mas que bom, eu acho que é fundamental que eles venham para que também, com os nossos questionamentos, possam ser abertos algumas avaliações internas da própria instituição, da própria empresa, para que talvez eles mudem algumas linhas de atuação, tendo em vista que o usuário, na minha avaliação, sempre deve ser avaliado e visto como prioridade. Então, obrigado pela oportunidade e sou favorável também. Obrigado, vereador Sensi. E a palavra está com o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente. Boa noite a todas as autoridades já mencionadas, imprensa, a todos os que nos prestigiam nesta noite. Quero te dizer, Fran, como líder de bancada, a nossa bancada também subscreve. Nem vou ficar aqui explicando muito por vários motivos que a gente teria para falar a respeito do plano de saúde da Unimed, que seriam muitos. Na própria família já tivemos muitos problemas. Então, subscrevo contigo em nome da nossa bancada. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, as pessoas que nos acompanham, a Damati. Boa noite a todas as autoridades militares que aqui nos Doutora, dão... se a senhora puder aproximar. Alô? Ou, Oi. Rose, um pouquinho mais de som, por favor, para a doutora. Doutora, muito obrigado. Então, a todos as presenças de autoridades militares que aqui nos acompanham, aos cadetes, acho que é assim que se pode chamar, enfim, a todos, né, ao presidente, aos colegas vereadores, às colegas vereadores, uma boa noite. Bem, eu acho que sim, que a Unimed tem falhado um pouquinho, né, com a questão dos especialistas que acompanham as crianças atípicas, que tem, mas não são só as atípicas, né? Outras crianças também. Qual o motivo? Eu não sei. Acho que eles podem se explicar quando vierem aqui, né? Mas eu acho que a gente não pode só dizer que está tudo, que o plantão é ruim, que isso é ruim. Há 5 anos atrás, eu cheguei com meu marido aqui no plantão do PA da Unimed, infartado e com edema agudo de pulmão. Meu marido estava numa fase pré-óbito. Pré-óbito, né? E ele foi atendido com uma celeridade impressionante, o que determinou que a sua vida fosse salva. 1 hora e pouco depois, nós já estávamos em Caxias e ele já estava fazendo um cateterismo, né, onde ele colocou 3 estentes. Alguns de vocês vão dizer, claro, era o seu marido. Mas, casualmente, nessa mesma madrugada, que foi às 2 da manhã,
Chegou um senhor da colônia, com 80 anos, infartado também. E ele também foi atendido com a mesma celeridade do meu marido. Então, só para dizer que não é tudo tão ruim, né? Eles também fazem a parte deles. Eu tenho que agradecer pelo meu marido estar vivo. Eu tenho que agradecer muito. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilho. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o Giovanni, o Starsax, o Carvalho, o Lemos, aí, que representam as forças da nossa Brigada Militar, os estudantes. E, Arthur, eu não te conhecia ali a hora que eu te cumprimentei, tia. Que barbaridade, o guri que ia lá em casa comer pipoca com o Ramiro, lá estudavam juntos. Lá. Parabéns aí, em teu nome, todos a gurizada e a família. Unimed. Eu sempre acho muito temerário a gente usar exemplo da família da gente para dizer que o atendimento é bom. Com todo o respeito a quem usa, né? Porque cá entre nós, né? Não é para o meu familiar que eu estou aqui pela população. Então eu quero fazer esse corte porque eu penso assim, respeito a quem pensa diferente. A Unimed não pode ser elogiada porque atendeu bem um paciente, é dever dela. Ela recebe para isso. Ela recebe e não é pouco. Não é pouco. Os velhinhos pagam o salário da aposentadoria, pagam de mensalidade da Unimed. A pessoa que se aposentou por um salário de velhice e tem um de pensão por morte do cônjuge, um vai para a Unimed e outro vai para o remédio. É isso. Então essa é a situação que a gente vive. E me preocupa muito quando a Unimed, por livre e espontânea vontade, cria suas próprias leis, faz suas próprias decisões. Ela decidiu que criou uma junta médica para avaliar o laudo de um outro médico que diz que a pessoa não pode mais ser atendida por eles porque o médico deu um laudo, mas eles têm uma junta médica que essa junta médica pode dar uma opinião superior à que o médico do paciente deu e ele vai dizer que não precisa mais atendimento e pronto, não dá mais. Acabou. Se quiser, tem que buscar na justiça. Aí tu pega a pessoa simples, de poucos recursos, de pouca informação, aí procura a vereadora e a Unimed diz, tem uma vereadora louca que está indo atrás disso aí lá em Farroupilha. Ah, por favor, né? Vamos se respeitar. Vamos se respeitar. Então, acho que é importante a gente fazer esse requerimento e pedir para que eles venham aqui nesta casa prestar esclarecimento quanto a essa situação e pode depois também, em dadas ocasiões e outros momentos, tratar de outros temas, mas agora é específico com relação a isso. E também a vereadora Fran me falava aqui que a ideia dela é fazer esse movimento na Assembleia Legislativa. E aí encorpar um pouco mais isso aí, vereador Jorge. Tu tem razão quando diz que eles perderam o foco. Olha, desde quando que a Unimed foi feita para patrocinar time de futebol? Eu pago a mensalidade, a anuidade, enfim, a mensalidade da Unimed, não é para ela patrocinar o Grêmio, o Inter, ou o Palmeiras, ou o Botafogo, ou, sabe, ou o Flamengo. Não sei se patrocina esses times, enfim, mas é para dar... eu peço, então, espaço de liderança aqui com a anuência do nosso líder. Espaço de liderança, o vereador Roque Cervenini. É para ela dar um retorno em termos de saúde. Um melhor atendimento lá no plantão, como bem citou aqui o vereador Argídio, né? Um melhor retorno em termos de benefício. Tu vai lá fazer algum exame mais complexo, bom, esse a Unimed não cobre. Tá, mas na contratação do plano dizia que cobria, não, mas agora caiu fora. Pronto. Se você contrata um seguro, chega lá num determinado momento, diz, não, agora isso aqui o seguro não cobre mais do teu carro. É a mesma coisa. Agora isso aqui o teu plano não cobre mais. Caiu fora, porque o código tal, Anvisa, ou não sei o quê, agora caiu fora. E aí você vai procurar os advogados, e eu sou advogado, o Joel é advogado, mas poucos advogam na área da saúde, porque é muito complexo. E aí o cidadão não tem muito para onde se mexer. Fica ali, pagou a Unimed e não está levando. A Unimed, a doutora Eleonora vai saber explicar melhor, mas me parece que a Unimed é a União dos Médicos. Você tem inúmeros médicos que não atendem mais pela Unimed. Inúmeros médicos, inclusive em Farroupilha.
não atendo mais pela Unimed. Tá? Caxias, Porto Alegre, muito mais. Olha, só para avisar que nós não atendemos pela Unimed, mas quanto que é o exame? O exame é R$800. Não atendo pela Unimed. Ah, esse outro aqui eu até faço, mas esse aqui eu não atendo porque não vale a pena. E tem mais que a gente pode dizer. A Unimed era para construir um hospital aqui, não construiu. Sabe por que ela não constrói? Porque ela aluga os equipamentos do Hospital São Carlos, paga preço de banana, que é muito mais barato para eles, do que equipar um hospital aqui. E o Hospital São Carlos acaba prestando esse serviço e muitas vezes faltando para o atendimento SUS. Então eu acho que a discussão é muito ampla, é muito ampla. Uma cidade que tem mais da metade da sua população que paga a Unimed, precisa ter respostas da Unimed, né? Não é brincadeira. Eu acho que, me permite, Jorge, falar novamente o que você falou. O foco deles parece que está em termos de fazer propaganda. A melhor propaganda é o bom atendimento. A melhor propaganda é o exame feito. A melhor propaganda é o atendimento do profissional. Não é a estampa da marca na camiseta do jogador. Então era isso, senhor presidente, parabéns pela iniciativa, vereadora Fran, nos irmanamos nessa empreitada. Eu fui procurado, inclusive, no meu escritório, essa semana que passou, por uma pessoa que falou do teu requerimento aqui e pediu, inclusive, que a gente pudesse apoiar pessoas relacionadas exatamente a essa situação do atendimento. Era isso, obrigado ao vereador Juliano aqui por ter cedido o espaço de líder. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Uma questão de ordem, o vereador Clemente Valandro. Desculpa, Roque, você teria mais 2 minutos na tua fala aí. Botei 3 minutos, você teria mais 2 minutos. Não, tá claro, obrigado. Tá, obrigado então. Obrigado, vereador Valandro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, a vereadora Fran Bonassi. Presidente, vou usar o espaço aqui, eu acho que só para contextualizar também, fui muito contemplada com as falas dos vereadores, fico muito feliz que realmente, né, seja eu acho que um requerimento que venha agregar, né, e que venha trazer realmente, que venha cobrar o que está acontecendo e tirar as nossas dúvidas em relação a isso. Acho que tem que ficar muito claro que, nesse momento, não é sobre tudo que acontece na Unimed, né, mas sim sobre os impactos diretos à continuidade de tratamentos, então, que são as terapias contínuas. E eu vou tentar contextualizar aqui, nesse pouco tempo que eu tenho, que o que acontece? Hoje, quando uma criança ela tem um laudo, né, vamos dizer assim, ela é neurodivergente, ela tem autismo, ela, enfim, tem alguma outra questão, ela é acompanhada pela neuropediatra ou por uma pediatra, que nem a doutora Eleonora acompanha muitas crianças também. Então, esse médico vai fazer o encaminhamento, né, vai, inclusive, poder laudar essa criança, dizendo qual que é o CID, né, que ela tem. Quando esse profissional faz isso, ele sugere e solicita, então, que aquela criança tenha tais e tais terapias. Por exemplo, começa com fono, começa com terapia ocupacional, começa com fisioterapia, dependendo do que a criança precisa naquele momento que é diagnosticado. O que a Unimed tem feito, então, que o vereador Roque falou aqui? Esse laudo que as famílias já têm não serve mais, porque agora eles têm uma junta médica. E aí eles chamam as famílias e dizem assim: venham para a nossa junta médica que a gente vai ver se realmente o teu filho precisa de fono, se realmente teu filho precisa de psicopedagoga, se realmente teu filho precisa de psicóloga. E os médicos deles, que estão servindo a eles, dizem o seguinte: não, agora a filha da fulana, não, psicóloga ela não precisa mais, então ela vai ter só uma sessão de fono e, vamos dizer, uma sessão de psicopedagoga. E aí ela tira aquilo que a criança não tinha. E se a criança era acompanhada anteriormente por alguma credenciada do plano de saúde da Unimed, agora não pode mais. Agora tem que ser somente os profissionais que a Unimed tem contratado. Então é o seguinte, são profissionais que recém estão saindo da faculdade, e aqui eu acho que todo mundo precisa de oportunidade para trabalhar, não é uma crítica, mas a gente sabe que para alguns casos aqui, tu precisa ter uma especialidade. Não é simplesmente chegar e sair atendendo. Tem que ter mais experiência, exatamente. Então,
o que acontece é isso. A Unimed, muitas vezes, de forma unilateral, suspende as terapias da criança e só avisa os pais e a terapeuta que atendia. A partir de hoje, inclusive eu vou ler aqui a mensagem que eles mandam, que eu não vou ler o nome da criança, obviamente, mas eles mandam para a terapeuta a seguinte mensagem. O nome da criança foi encaminhado para a rede credenciada. Com isto, não poderá mais ter atendimento convosco. Peço prazo para atendimento em sua clínica até dia tal. Então, ele diz o seguinte: a partir de agora, tu não atende mais esse paciente. E aí, muitas vezes, o paciente que está lá desde pequenininho, que tem um vínculo, como o vereador Cilo colocou aqui muito bem, que tem um vínculo terapêutico com aquele profissional, e se quebra esse vínculo. E como é, doutora Eleonora, quebrar o vínculo para uma criança autista? Né? A gente sabe, são crises, né? Atrás de crises, é não aceitar muitas vezes outros profissionais. Então, assim, existe uma quebra ali, inclusive, de retroagir em todo um tratamento que vem sendo feito, em todas as etapas que aquela criança, aquele adolescente já conquistou. Então, é isso que a gente quer aqui. A gente quer saber, quer trazer a Unimed aqui para entender o porquê que eles estão fazendo isso. O porquê não, o porquê invalidar os laudos que já existem de outros profissionais sérios, comprometidos e que a gente sabe que têm realmente as especializações que precisam. Então, a gente quer saber, e é por isso que esse requerimento é tão importante, e agradeço mais uma vez, então, que os nobres vereadores também entenderam a importância desse requerimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, nós então colocamos em votação o requerimento número 01 de 2026 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Só registrando que também vai subscrito por todas as bancadas. Então, requerimento número 2 de 2026, votos de congratulações e louvor ao professor Asdrubal Falavinha pela nomeação à reitoria da UX e a professora Terciane Lucchesi como vice-reitora. A palavra está à disposição do vereador Juliano Baumgarten pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar mais uma vez a todas e a todos. É um requerimento bem simples e objetivo, que é de reconhecimento, de parabenizar o professor Asdrubal, que é o vice-reitor atualmente da Universidade Federal, nossa, de tanto que eu falo Universidade Federal até me atrapalhei, que é o vice-reitor da UX, já faz um bom trabalho junto com o professor Gelson Reck, e agora, na última semana, teve o processo legislativo na UX, e houve, então, a eleição do professor Asdrubal e da professora Terciane. Então, é algo mais no sentido do campo republicano. Lembrando que a UX é uma universidade comunitária, ela não tem as mesmas características de uma universidade privada, mas ela presta um ótimo serviço coletivo na sociedade. Então, ela sempre foi parceira do nosso município, das administrações, sejam elas quais for. Então, sempre que precisa alguma coisa, a UX está de portas abertas, é parceira. Então, eu acho que é importante fazer esse reconhecimento breve, na qual peço deferimento dos meus colegas vereadores e, na sequência, após aprovado, estarei entregando nas mãos do novo reitor da Universidade de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Presidente, colegas vereadores, saúdo a todos novamente. Aqui já me posiciono favorável ao requerimento, porém eu vou dar uma sugestão. Eu não sei se o termo correto é nomeação, vereador, né? Porque houve uma eleição, na verdade. Então, talvez ele venceu um pleito. Então, ele não foi nomeado, não sei. É só para contribuir, tá? Então, talvez teria que mudar o termo. Está a redação da pauta aqui. Tá. Então, só sugestão, mas sou favorável ao seu requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, nós colocamos em votação o requerimento número 02/2026. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Encerrado o espaço dos requerimentos, passamos ao espaço das moções. Moção número 01/2026, aplausos aos estudantes farroupilhenses pela expressiva conquista do 2º lugar na 19ª Olimpíada Brasileira de Foguetes. A palavra está à disposição do vereador Joel Antônio Corrêa pelo tempo de até 5 minutos na tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Saudar aqui o comandante Tenente Tassak, comandante Giovanni, o Tenente Coronel Carvalho, o Sargento Lemos, também os alunos do Colégio Tiradentes, os familiares, todos que nos acompanham aqui também de suas casas, meu amigo Tiago aí também, uma saudação especial, vai ser homenageado também hoje, né, Tiago? Então, hoje, esta Casa Legislativa vive um momento de orgulho verdadeiro, um orgulho que não nasce do discurso fácil, mas do resultado concreto. Estamos aqui hoje para apreciar e aprovar uma moção de aplausos aos estudantes farroupilhenses Arthur Rosa de Almeida, Eduardo Finimundi Argenta e Cauã Klein Zanus, pela expressiva conquista do 2º lugar, troféu de prata, na 19ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, realizada no estado do Rio de Janeiro. Estamos falando de uma competição de nível nacional, que reúne equipes de todo o Brasil, dentro da Olimpíada Brasileira de Foguetes. Um evento que não premia sorte, premia conhecimento. Não reconhece improviso, reconhece preparo. Não valoriza discurso, valoriza resultados. Esses jovens, naturais de Farroupilha e alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Caxias do Sul, demonstraram algo que precisa ser exaltado nesta tribuna: disciplina, dedicação, estudo sério, trabalho em equipe e respeito aos seus orientadores. A Olimpíada estimula a construção prática de foguetes com materiais recicláveis e de baixo custo, aplicando princípios físicos como pressão aerodinâmica e lançamento controlado. Isso é ciência aplicada, isso é raciocínio lógico, isso é juventude aprendendo a resolver problemas reais com criatividade e responsabilidade ambiental. E não é por acaso que esta conquista vem de alunos de uma instituição com base cívico-militar, onde há disciplina, há foco, onde há hierarquia, há organização, onde há valores bem definidos, há resultados. Esses jovens mostram que a combinação entre educação e qualidade, autoridade pedagógica e cultura de esforços produz excelência. Também é fundamental aqui registrar o agradecimento à professora Eva Rosemary Pellini Grisa, ao sargento Luiz Eduardo Lemos Rodrigues e ao tenente-coronel Wagner Carvalho dos Santos, cujo apoio, orientação e incentivo foram decisivos para esse vice-campeonato nacional. Grandes alunos também são frutos de grandes educadores. Essa conquista projeta o nome de Farroupilha no cenário nacional. Mostra que nossa juventude é capaz de competir com qualquer equipe do Brasil. Mostra que investir em educação científica e tecnologia não é gasto, é investimento estratégico. Mostra que quando damos estruturas, exigimos responsabilidade e valorizamos o mérito, os resultados aparecem. Arthur, Eduardo e Cauã não ganharam apenas um troféu, ganharam experiência, maturidade e reconhecimento. E mais do que isso, se tornaram exemplo para outros jovens. Esta moção é um reconhecimento público do mérito, é uma mensagem clara de que esta Câmara valoriza o esforço, a ciência, a disciplina e a educação com excelência. Por isso, peço aos nobres colegas vereadores a aprovação unânime desta moção de aplauso, que esta Casa fala com uma só voz, que quando o assunto é reconhecer talento e dedicação da nossa juventude. Farroupilha se orgulha de vocês, que esse feito inspire muitos outros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel Corrêa, e a palavra está com o vereador Clemente Valandro. Boa noite de novo a todos que nos acompanham, vereadores, vereadoras e todos aqui presentes. É uma alegria muito grande poder me somar a essa homenagem. Quero parabenizar os estudantes Arthur Rosa de Almeida, Eduardo Finimundi Argenta e Cauã Klein Zanus, pela conquista do 2º lugar na 19ª Olimpíada Brasileira de Foguetes. Essa vitória é fruto de muito esforço, estudo,
dedicação e trabalho em equipe. Vocês nos enchem de orgulho e levam o nome de Farroupilha para todo o Brasil. Isso mostra a força da nossa juventude, quando tem oportunidade e incentivo. Também deixo meu reconhecimento aos professores e orientadores que estiveram ao lado de vocês, apoiando e incentivando cada passo de nossa caminhada. Cada passo dessa caminhada. Meus parabéns de coração. Que essa conquista seja só o começo de muitos outros sonhos que ainda vão se tornar realidade. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está com o vereador Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, ao nosso sargento Lemos, tenente Sasaki, comandante Giovanni, tenente coronel Carvalho e aos alunos do nosso Tiradentes aí. Parabéns por essa incrível colocação, pelo trabalho que vocês desempenharam. Eu acredito que quando o nosso tenente coronel Giovanni for o secretário de Segurança Pública aqui do município, que nós possamos ter um Tiradentes aqui também, porque é motivo de muito orgulho e dedicação de vocês. Então, mais uma vez, ao aluno Cauã, ao Arthur e ao Eduardo. Parabéns, vocês são exemplos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Eleonora Broilo. Novamente, boa noite a todos. Eu queria parabenizar esses alunos e os seus professores, seus orientadores, que garantiram para esses alunos de Farroupilha, né, ganhar o segundo lugar dessa conquista. Eu acho que a escola militar é um exemplo a ser seguido. A escola militar, ela traz disciplina e respeito. E é com esses valores que esses alunos vão cursar a sua vida. É com esses valores que eles vão mostrar a todos a importância de estar numa escola que respeita a família, que respeita, que tem todos os valores, que respeita tudo, que ensina esses alunos a ter esses valores. Eu quero dizer do orgulho que eu tenho de ter esses meninos aqui. 2 desses meninos foram meus alunos. Foram meus pacientes, né? E vejo como eles estão lindos agora. Bem criados, né? Respeitosos. Eu vejo como evoluiu muito bem a vida deles. Então, eu só tenho que parabenizar não apenas eles, nas suas famílias, né? A mãe do Eduardo tá aí, e eu quero agradecer a presença de todos e dizer novamente, parabéns por essa conquista, parabéns a todos os que colaboraram para isso, os professores, orientadores, né? Parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Quero me somar aqui, então, à manifestação dos meus colegas. Primeiro, quero cumprimentar em especial o Arthur, o Eduardo e o Cauã. Parabéns pela participação e, claro, pelo segundo lugar. Cumprimentar todo o corpo docente da Escola Tiradentes. É que bom. É importante não só competir, mas pelo fato de participar e desenvolver. Eu falo na condição de professor, e quando nós temos uma realidade que facilita os meios, tudo é mais fácil. A gente consegue estimular, consegue desenvolver. E é muito importante isso. A gente vê um incentivo grande, uma estrutura, tudo que possa ser útil e que ajude os estudantes ali. Que bom, né? Também a família próximo que dá condições, que infelizmente muitas vezes a família está distante. Muitas vezes a família não cumpre seu papel social. Larga os filhos na escola como se fosse um depósito de criança e adolescente, né? Então é importante referendar isso. Quero também aqui dizer que eu fico muito feliz de ver esse avanço
E eu vejo um caso triste na nossa cidade. O Colégio Estadual Farroupilha, desde 2019, começou uma obra da troca da rede elétrica, nós estamos falando de 2026, que até agora não se concluiu. Então tem ar-condicionado que não pode ligar, porque pode pegar fogo a escola. Já fizemos moção, já conversamos com o secretário, estamos tentando marcar de novo. Então, para ver que é importante que os governos deem atenção a todas as escolas, todas. Então, parabéns pelo esforço, pelo empenho por nos representar na cidade. A gente subscreve a bancada do PSB também. E também quero já fazer um deferimento bem breve, objetivo dos atletas, o Thiago e o Eduardo também parabéns por competir, por representar a nossa cidade e sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está com a vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Eu quero só usar esse espaço, então, para parabenizar os meninos, né? O Arthur, o Eduardo e o Cauã. Quero dizer que eu nem sabia que tinha, na verdade, uma Olimpíada sobre isso, né? Então, isso também é legal para a gente conhecer. Quero parabenizar a Joel por ter trazido, então, né? Essa moção aqui para a gente também ter mais um assunto para falar sobre isso e também para parabenizar vocês que representam a nossa cidade, que isso é muito importante ver jovens, né, representando a nossa cidade. Então, eu quero parabenizar a família também, dos três, né, também a escola. Eu acho que isso é muito importante, assim, é sempre um tripé, né, a família, a escola e a pessoa também que está se dedicando e se colocando à disposição, que a gente sabe que é muita dedicação, né, para conseguir atingir um nível como vocês atingiram aí de ganhar o 2º lugar. Com certeza vocês se dedicaram muito, estudaram muito, né, e se comprometeram com aquilo que vocês se colocaram a querer executar. Então, quero deixar aqui o meu abraço e dizer parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, eu quero fazer então aqui a minha fala para homenagear esses meninos. Só gostaria de saber quem que é o Cauã. Tá bem? E então o Arthur e o Eduardo, né? Vocês estudaram, o Arthur eu sei que estudou no EMAC, né? No Ângelo Chieli. Você? Eu estudei no Antônio Minella. No Antônio Minella, e você? Eu estudei no Nossa Senhora de Lourdes. Então, 2 meninos da escola pública municipal e um do particular. Mas por que eu peço isso? Porque a gente tem que também entender que é uma sequência, né? A família, a escola e agora, né, também a escola em nível médio, né? Por exemplo, eu vou falar aqui do Arthur, me permite. O Arthur tirou o 1º lugar, né? Dos que foram selecionados para estudar na escola cívico-militar. 1º lugar. Aqui de Farroupilha, da escola ali do bairro São Luís, Ângelo Chieli. Meu filho estudou ali, tirou o 7º lugar no geral, depois optou por estudar no Instituto Federal. Então, essa gurizada, estão aqui os 3, é porque eles vêm já de uma educação da sua família, de escolas de bom conceito, que são as nossas escolas municipais, sendo particular ou sendo do município, né, da educação de ensino fundamental, e depois seguem toda também uma participação dentro da escola cívico-militar, que aí você vai atingir um outro grau de conhecimento também. E também eu não sabia que tinha essa categoria de Olimpíadas e tal, e eu imagino que você ali vai estudar astronomia, vai estudar física, vai estudar matemática, vai estudar engenharia, vai estudar ciência em geral, porque, bom, para você conduzir um foguete, não é simplesmente ali e tentar fazer, né? Você tem todo um estudo, uma preparação que envolve a astronomia, que envolve a física, que envolve a ciência, que envolve a matemática, que envolve a engenharia, né? E por isso que eu sou defensor que tem que se investir na ciência, na tecnologia, no conhecimento. Esses dias teve uma professora aqui que descobriu aí uma ciência de um medicamento que resolve o problema da medula, né? É isso? Mas aí eu comecei a ler sobre isso. Essa professora passou um período tendo que ela bancar do bolso dela a pesquisa. Porque para você chegar a esse ponto, você tem que fazer muita pesquisa. Pesquisa custa caro. E se você não tem um governo federal, um governo municipal, um governo estadual que incentiva a pesquisa, a gente mora na praia. A gente tem uma gurizada cheia de vontade de voar, de conhecer, de fazer, de criar,
mas quando chega no poder público, o poder público não tem interesse. E aí? Morre, porque ninguém consegue bancar. Então, parabéns, não desistam, né? Sigam firme, parabéns à escola, parabéns aos estudantes, parabéns às famílias e recebo os parabéns aqui da Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, nós colocamos em votação, então, a moção de aplauso número 01/2026. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E eu já quero convidar vossas excelências para nós fazermos um registro. Agora, quero convidar também os tenentes, o tenente-coronel, quero convidar os alunos também, para que a gente possa registrar esse momento. Moção número 02/2026, aplausos aos atletas farroupilhenses pela conquista no NPC 2025. A palavra está à disposição do vereador Darlan de Jesus pelo tempo de até 5 minutos na tribuna. Boa noite mais uma vez a todos presentes aqui, presidente, colegas vereadores. Hoje eu trago essa moção de reconhecimento e aplauso a 2 atletas aqui do município, que representaram a nossa cidade no último dia 13 de dezembro. Nosso Thiago e nosso querido amigo Eduardo, né? Tenho a honra aí de treinar contigo, Eduardo. Então, eu peço para o Rose também passar as fotos. Esse evento é um dos maiores eventos de fisiculturismo, né, da nossa América Latina. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui aplaudindo esses 2 atletas, porque a gente sabe que é muito difícil. Não é só tomar suplemento e ir para a academia. Vai muito além disso. É o reconhecimento, é a disciplina, é acordar cedo, é não desistir, é conseguir conciliar os problemas pessoais com o esporte. E é o esporte que não mente, né? O esporte está no corpo de vocês. Então, e também dizer que hoje o fisiculturismo a nível municipal é pouco valorizado. Então, tem muitos campeonatos onde os nossos atletas não têm o incentivo e o apoio necessário. E tem que tirar do bolso também, em quase 100% das vezes. Então, eu acredito que a Casa Legislativa tem esse poder de aplaudir vocês pelo reconhecimento e pelo esporte que vocês carregam e influenciando muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Para parabenizar mesmo esses guri aí, né, o Thiago, o Eduardo, eu sei que competição em alto nível aí, a gente sabe a dificuldade que é, o tempo que vocês dedicam para estarem nesse porte, nesse físico. Então, o que vocês abdicam da vida de vocês aí para estarem se dedicando ao esporte e vocês chegarem aí e chegar nessa posição que vocês estão hoje. Então, parabéns aí, pessoal, que vocês sigam fazendo esse trabalho. O que precisar, vocês sabem, de ter o vereador colega Darlan, vocês têm o vereador Joel aqui, aposto que a casa toda está à disposição de vocês aí no que vocês precisarem, que a gente possa estar ajudando também para vocês estarem competindo aí cada vez mais e levando o nome de Farroupilha para fora aqui da cidade, do estado, e quem sabe até do país. Parabéns, gurizes. Obrigado, vereador Joel. A palavra está com o vereador Cilo Monteiro. Queria parabenizar o colega Darlan pela moção aí de aplauso ao Thiago e ao Eduardo aí. Eu, como incentivador do esporte, ocupo essa cadeira também justamente por causa do esporte, que é a bandeira que eu sempre levantei, do lado de fora do Legislativo e aqui no Legislativo também, né? E que também queria informar vocês, né, que o município de Farroupilha disponibiliza, né, do auxílio ao atleta, que também é um valor, não é um valor tão grande, mas é um valor anual aí que pode daqui a pouco contribuir para vocês aí também de alguma forma, alguma ajuda de custo aí para manter esses campeonatos e algumas etapas aí. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silon. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, nós colocamos em votação a moção de aplauso 02/2026. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão.
aprovado por todos os senhores vereadores. Nesse momento, também quero convidar os nossos atletas para que a gente possa fazer um registro aqui, nesse momento, os vereadores. Muito obrigado aos nossos alunos que foram homenageados, também os atletas que foram homenageados nesta noite. Está encerrado, então, o espaço das moções. Nós passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, eu ocupo esse espaço, então, aqui na condição de liderança da bancada para falar de um assunto que fui questionado hoje pela manhã e eu já fiz alguns comentários após a resposta de um pedido de informações que eu fiz. No dia 6 de janeiro de 2025, a administração municipal deu ordem de início à obra da ligação da Rua Mussum no bairro São José. E até agora, nada. E a resposta foi uma resposta tão fajuta, tão vergonhosa, que eu teria vergonha de escrever aquilo. Se o estagiário escreveu aquilo, demite, ou quem fez, porque chega a ser patético. Imagine só, 1 ano para compactar a terra para fazer uma ligação. Então imagine, se cada vez que for fazer uma obra demorar 1 ano para compactar a terra, não vai sair obra nenhuma. Essa é a desculpa esfarrapada que veio. E as pessoas perguntaram, por que é importante? Porque, lembrando o contexto, há caminhões que passam numa empresa lá, poderia sair, seria mais fácil, porque a Rua Mussum é uma rua estreita. Há o transporte coletivo que passa, principalmente os que levam os trabalhadores de volta para o seu lar. E tem dificuldades de fazer a manobra, o ré. E já tem vários registros de veículos que foram afetados literalmente por uma colisão, porque a rua é estreita. E até agora nada. Eu gostaria que possível que o governo nos desse uma informação precisa e clara. Mas uma informação, não uma desculpa ou outra história. Porque as pessoas perguntam, eu não posso trabalhar com suposição, eu quero um fato concreto. Então, por que a obra não andou? Ponto. Quando que ela vai iniciar de fato? Ponto. Segunda questão. Terceiro, todos os dias eu vou falar nessa casa sobre a Corsã. Vamos continuar lutando para ter uma CPI para investigar os abusos da Corsã, porque a Corsã é uma praga na nossa cidade. A Corsã piorou e a gente vai falar aqui porque esse é um tema que reflete diretamente na vida das pessoas. Quando as pessoas vão abrir a torneira e a água sai suja, quando as pessoas vão tomar o banho e não tem água, principalmente quando elas chegam cansadas, e eu quero dizer que é importante a gente cobrar. Mas não basta um ofício da prefeitura para a Gergues simplesmente dizendo agora. Nós debatemos todo o ano passado e a prefeitura demorou 1 ano para mandar um ofício para a agência reguladora. Imagine se tivesse outras prioridades. Então eu quero lamentar aqui que as coisas não estão avançando. Todos os dias as pessoas têm nos procurado e a sua conta de casa, cidadão e cidadã, os 70% que vai vir a mais. Vai pesar no bolso, porque isso é um absurdo. Eu continuo no meu outro espaço falar para a Corsã. Pau na Corsã. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está com o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar sobre ações do seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgarten. Vou começar aqui, presidente, nesse outro espaço falar. Ainda sobre a Corsã. Tem uma reportagem que saiu dias atrás do Correio do Povo que tem falado que muitos lugares aqui no nosso estado, a rede hoteleira
está pensando, principalmente no litoral, de fechar as portas. Porque as taxas, a tarifa absurda que está sendo cobrada, isso aí está pesando no bolso do consumidor. Imagine vocês, por conta de uma lei federal do Marco de Saneamento lá em 2020, que foi sancionado e foi executado, agora o que está sendo colocado? 70% sobre o consumo da tarifa de água. Ou seja, se a pessoa gastou R$100 de água, ela vai pagar 170. Então imagina uma rede hoteleira. Como é que fica a geração de emprego e renda? Como é que ficam os empregos? Como é que fica a vida das pessoas? Ou simplesmente a Corsã faz e desfaz e ninguém faz nada? Qual que é o desfecho? E é só acompanhar todos os lugares da reclamação. A não ser que alguém me traga um exemplo contrário que assinou o contrato que está bom. Não tem que está bom. Então, assim, enquanto nós não tivermos êxito em algumas ações sobre a Corsã, eu vou ser chato, mais do que o normal, eu vou bater na tecla, porque as pessoas nos procuram. Dos 2 assuntos que eu mais abordo, as pessoas me reconhecem muito pela Universidade Federal e segundo pela Corsã. A Corsã, eu vou no mercado, o cidadão me diz assim, que bom que tu está cobrando, porque às vezes eu saio aqui do meu trabalho no mercado e não tenho água. A dona de casa assim, vereador, eu vou lavar a roupa aqui, se eu botar uma camisa branca de molho aqui com a água da torneira, eu manchei ela de barro. Então não dá mais desse jeito, não é possível. A gente precisa fazer algo. E fazer algo não é se omitir. Então, eu bato na tecla. O parlamento de Farroupilha tem que ser protagonista do processo e não omisso. Tem que abrir uma CPI. Nós contamos com a 5ª assinatura, que está difícil de acontecer. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervelini. Há algum tempo que não tenho me manifestado sobre essa questão da Corsã. Mas agora o ano reiniciou, nós passamos o Carnaval, que é o período de sonolência do Brasil. Acho que nós precisamos destravar essa discussão aqui, mas nós estamos aguardando aí a posição da Prefeitura Municipal do que o prefeito decidiu. Me parece que decidiu não assinar momentaneamente e fazer um estudo. Eu não sei exatamente qual o estudo está sendo feito. Então, acho que seria importante que viessem essas informações, porque eu imagino que para se fazer um estudo, tem que licitar uma empresa com know-how no estudo que vai se fazer. Não dá para ser um estudo em cima da perna que você vai lá pegar um técnico ali e vai fazer um rascunho. Tem que ser um estudo com a envergadura de um programa, de um projeto, de uma concessão para 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá, né? Então, precisa ser um estudo muito bem feito, porque vai tratar do bem precioso para a vida do ser humano, que é a água. Eu não quero dizer que está certo ou está errado, nesse momento, fazer esse estudo. Ao meu ver, se o estudo for feito de forma técnica, está certo. Se for feito de forma empírica, está errado. Então, eu vou resguardar essa opinião para quando eu tiver conhecimento do que estudo está sendo feito. Agora, eu acho que todo o tempo que se ganha com essa questão de não assinar esse contrato, se ganha muito em informações. Exemplifico, se nós tivéssemos autorizado a assinatura lá quando se começou a debater esse assunto, só para concluir, nós não teríamos a informação do propinoduto. Vocês sabem que os municípios que assinaram, Santa Catarina, que quem é da extrema-direita se vangloria, é o estado do Brasil que mais corrupção tem. Inclusive nessa área da AGEA, dona Leonora. A senhora fez um semblante meio preocupada. Na área da AGEA, que mais prefeitos tem do estado do Brasil, presos. Tá? Então, eu espero que a gente não tenha esses problemas. Então, por isso que esse tempo é bom e é importante para a reflexão. É isso aí, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervelini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sens. Senhor presidente, quero saudar todos novamente. A questão da EGEA, Corsã, eu acho que nós, em 2025, fizemos um trabalho fantástico com aquele grupo de trabalho que nós
compomos em si, conduzido pelo senhor vereador Roque e o vereador Joel, com a contribuição de todos os vereadores e também da sociedade farroupilhense. Eu vejo que existem e precisa acontecer avanços nisso. Nós temos a informação do que o governo municipal, o governo Jonas, fará uma contratação de uma empresa para que ela faça uma avaliação e diga qual é o melhor caminho para o município, que o município deve tomar ou seguir. A minha percepção é que isso já deveria ter pelo menos um encaminhamento. Talvez tenha, não quero ser injusto com as falas. Mas, com esta avaliação, acredito eu que nós teremos uma linha de atuação e o próprio governo verá qual é o melhor caminho para nós ou para o cidadão farroupilhense. Eu sei e concordo que as cobranças estão acontecendo, na minha avaliação, de forma absurda. Diariamente a gente recebe reclamações, contas de água com um valor sem precedentes, valores próximos a R$1.000, passando de R$1.000. Isso é inadmissível, E acredito e espero que com uma ação do governo nós tenhamos uma condição mais tranquila para decidirmos qual é o melhor caminho. Então, acredito que, mas eu também acredito e espero que o governo tenha agilidade nesta proposta, porque nós precisamos, o cidadão precisa, Farroupilha precisa de uma linha de atuação para falar sobre água. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Vou também nessa linha dos colegas falar sobre a água. Acho que bem importante o que coloca o vereador Jorge Sense, sobre a demora. Então, em ter um retorno, vamos dizer assim, sobre essa questão do estudo técnico, porque a gente cobrou muito nesta casa que não fosse assinado o contrato, com a EGEA e com a Corsan, que é a Corsan, enfim. E realmente não foi. O grupo de trabalho que foi liderado pelo presidente Davi, o vereador Roque, também o Joel e todos os vereadores, foi muito importante, mas parou, Então, esse assunto parou, na verdade, nas mãos do prefeito, nas mãos da gestão e as pessoas que estão pagando a conta, porque esses dias o bairro Ipanema ficou 3 dias sem água. Outros bairros falta água todo final de semana. Então, assim, a gente está com o mesmo problema, com o velho problema do ano passado, dos outros anos, são os mesmos problemas, entra ano e sai ano, e a administração não se compromete. Então, assim, eu sei que o secretário da gestão foi à imprensa, falou que agora vão chamar a GERG, sei lá o quê, deu uma entrevista aí, 1 ano depois de todo o trabalho que foi feito, presidente. 1 ano depois? Não, deveria ter chamado ano passado já, para entender, para saber o porquê. E vou dizer, não vai dar em nada a GERGS. Quando foi em 2019 que nós abrimos uma sindicância contra a Corsan, inclusive eu fui a relatora dessa sindicância, nós também convocamos eles, nós também fizemos oitivas com a GERGS para entender o porquê, o que eles faziam, por que eles estavam deixando de fazer, na verdade, a fiscalização, e eles não respondem nada com nada. Então, assim, eu acho que já passou da hora da gente assinar essa CPI, de ter a 5ª assinatura, ou de ter 15 assinaturas, que seria mais importante ainda para a cidade, ter a assinatura de todos os vereadores, para dizer, nós estamos do lado de Farroupilha e não do lado da Corsan. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran. Com a palavra, o vereador Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre os pedidos que a vereadora Fran fez ontem da Secretaria de Educação, hoje pela manhã estive presente, então eu conversei com a secretária e com o prefeito sobre esses problemas, E sim, tivemos alguns problemas pontuais, mas tivemos, no qual a secretária já está encaminhando esses monitores, mas também tem um ponto muito importante, que algumas famílias, eu acredito que no poder das articulações, enfim, e na conversa com algumas famílias que, no momento da matrícula, não comunica à secretaria sobre as deficiências dos seus filhos. Algumas, não são todas, para deixar bem claro.
Então, tanto é que eu pedi algumas provas para não passar em branco, né? Então, eu não vou citar o nome das famílias aqui, mas são 4 alunos que, no momento da matrícula, não tiveram a notificação perante a secretaria sobre as deficiências. Então, no momento que a criança autista vai até a escola, aí a família solicita. Não estou dizendo que são todos, alguns. Então, para a gente poder conversar com as famílias também, para conseguir resolver, que a nossa ideia aqui é conseguir resolver todos esses problemas. Então, só para dar o retorno para a vereadora, no que precisar, a gente está à disposição. Obrigado, vereador Jesus. E a palavra está com o vereador Cilo Monteiro. Realmente, boa noite. Queria conversar com a Fran, né, que eu estou sempre do teu lado também nessa questão de autismo, né, Fran? Só que ontem a tua fala aqui foi muito desrespeitosa, né, com os colegas aqui, principalmente comigo, né, fazendo acusações aí, que especialmente quando a gente trata de temas tão sensíveis, né, dizer que, como a educação, né, generalizando e chamar todo mundo de mentiroso. Então, isso eu acho que não contribui para um bom debate, né, pelo menos a construção de soluções, né. Então, acho que antes de qualquer manifestação pública, a gente tem que avaliar e validar as informações, né, e para chegar até nós, não através do WhatsApp ali, sem informação nenhuma, né. Então, isso aí me causou estranheza ontem, porque eu tinha prefeito, me falou, a secretária falou que estava tudo ok, né, e não só para mim, mas também com os diretores que eu conversei hoje, né, das escolas citadas. Todas as escolas mencionadas assinaram um documento, inclusive, né, informando que até o momento não há falta de monitores. Então, sobre a informação da escola Teotônio Vilela, que tu gosta bastante de ler, eu também vou ler aqui, né, que aqui veio uma mensagem para a mãe, né, foi dito para a mãe, conversando com as professoras e com a direção, consideramos que seria importante, no dia 18, o aluno não viesse, pois o primeiro dia de aula vai ser muito agitado em função das obras que ainda estavam acontecendo lá, né, na escola. E a adaptação dele seria melhor, né. Então, o que a mãe fez? Mandou ele para a escola. E chegando lá, tinha monitor. Então, fica uma informação meio desencontrada, que não tem monitor, não tem, e chegando lá, tinha um monitor. Não é que não tem monitor, né? Então acho que não há registro de falta de monitores. Hoje, evidentemente, não posso se garantir 100%, né? Porque, como assim, pode haver ausência de professores, pode haver ausência de monitores também, né? Então, mas até ontem era fato, né? Não é que ninguém está mentindo e a gestão também não é mentirosa, como tu tens falado nesse microfone. Então, mas eu me coloco à disposição também, tá, da vereadora, para que possamos ir junto nessas escolas, só um minutinho, presidente, estou encerrando, que a gente possa ir junto nessas escolas também, quando tu achar que tenha, para a gente debater com os diretores, com a secretária e fazer um movimento para que não aconteça isso. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos para avisos e informações. Eu quero também falar aqui nesse espaço um pouquinho sobre o tema água, Corsã. Eu acredito que a Corsã, ou a Egea, está em falta com Farroupilha. Nós fizemos um trabalho muito bom no ano passado, de fevereiro, início de março, ali até julho. Eu presidi o grupo de trabalho, o vereador Roque Cerverini foi o vice-presidente, o relator foi o vereador Joel, e nós entregamos para o prefeito algumas alternativas que ele pudesse seguir. Então, ele, na avaliação, entendeu que não deveria assinar o aditivo e que devia fazer uma análise. A gente entende que passou um período, é verdade, mas eu acredito que nesse tempo, nós como Casa Legislativa, nós precisamos nos envolver e avançar nesse tema de discussão, e aí eu deixo claro para os nobres vereadores avançarem. Alguns pedem CPI, né? Ontem o Jesus fez aqui um pedido de uma audiência pública. Então, eu acredito que sim, nós devemos avançar como Casa Legislativa nessa temática. Então, quero fazer a minha contribuição nessa fala da Corsã também, porque inúmeras mensagens têm chegado de falta de água. A gente sabe que houve um problema alguns dias atrás nos motores, enfim, até roubo de fios e tal, mas não justifica, né? As pessoas já se programam porque sábado chegam nas suas casas, às vezes não tem água. Então eles já quase sabem, já é quase uma rotina.
Senhores, quero também agradecer os nossos assessores, né, que entenderam a importância de nós padronizarmos as imagens aqui no telão para as nossas transmissões também. Muito obrigado, né, todos os assessores de todas as bancadas, obrigado pela colaboração. Quero convidar a Vossas Excelências para no final dessa reunião a gente se reunir rapidamente aqui na mesa na sala de reuniões para tratar alguns assuntos internos. E também quero reforçar o convite para Vossas Excelências e também para todo o público aqui presente, aqueles que nos assistem online, para dia 26, às 18 horas, nós temos então uma audiência pública aqui falando sobre o Refis. É um tema importante para toda a população e a gente vai estar aqui recebendo o nosso secretário de Finanças, mais algumas pessoas que vão estar aqui esclarecendo algumas dúvidas. Muito obrigado, senhoras e senhores, obrigado às pessoas que estão conosco até agora, aqueles que permaneceram online, agradecer Vossas Excelências também, e nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.